Ok, bom dia a todos. Esta manhã nós vamos dar continuidade à nossa aula na área do desenvolvimento dessa questão do desenho, né? E é interessante porque nesse processo aí de desenvolvimento para os desenhos, para essa formação de técnica do lápis, porque é muito importante isso. Isso é muito importante porque o desenvolvimento do desenho, né, ela se torna a técnica do lápis, puramente a técnica do lápis. Então, não adianta eu querer saber desenhar se eu não desenvolver essa técnica aqui do lápis. Então, o que é que nós já aprendemos em relação a isso? Nós já aprendemos em relação a compreender as linhas. Nós entendemos o que são linhas horizontais, linhas verticais, linhas curvadas, linhas franzidas. Então, nós aprendemos esses tipos de linhas. Nós aprendemos linhas inclinadas. Depois, nós aprendemos o pontilhismo, né? Aquela forma de preencher os desenhos com pontilhismos. Pontilhismos mais escuros, pontilhismos mais claros. Nós aprendemos a preencher desenhos com pontilhismo. Agora nós vamos aprender a desenvolver e a preencher desenhos com outra técnica chamada rachuras. A técnica das rachuras é muito importante, né? Então, a rachura, existe essa técnica de preenchimento. Aí tem vários tipos de preenchimento. Tem várias formas de como preencher, né? Então, eu vou logo iniciar com vocês aqui. Como vocês estão percebendo aí, rachuras é uma técnica artística utilizada para criar efeitos, ou seja, para criar várias formas, várias sombras. Nós chamamos de efeitos de tons ou sombras. A partir do desenho, ou seja, as sombras que nós conhecemos do desenho é conhecido como rachura. E tem várias formas. Então, essas sombras, o conceito principal, a forma principal, essa definição principal das rachuras é a quantidade da espessura. É o espaço entre linhas que irão afetar o sombreamento da imagem, como todo se enfatiza, ou traz essa enfatização para uma ilusão de volume, uma diferenciação de textura. Ou seja, no fingir das coisas, nós também traçamos essas ideias como textura. Então, esse sombreamento, essa sombra, ela nos dá esse entendimento de várias formas, de várias posições. Nós chamamos de textura. Então, vamos ver alguns exemplos. Tem vários tipos de função. Tem a ideia da rachura como forma maleável, ou seja, são linhas bem próximas umas das outras, como essa primeira aqui que eu vou apontar aqui para vocês. São linhas próximas umas das outras, ó. Próximas umas das outras, bem fininha, bem... também tem processo a gente chamamos isso de emborrachado, que é aquela linha de diferenciamento entre a parte branca da folha e a linha separada, como vocês estão vendo nessa segunda aqui, ó. Nós temos o conhecido como alvenaria. Nós temos, ó, como fosse forma de águas, tá vendo? Vários pontozinhos, depois eles vão, ó, tijolos, ó, os tijolos, tá vendo? Formas de tijolos, aço, forma como fosse couro, mármore, madeira. Olha a rachura do desenho da madeira. É desse jeito mesmo, os desenhos de madeira. Formas de pedras. São vários efeitos aqui, vocês estão percebendo. Olha esse tipo de desenho aqui, ó. Rachura 1, rachura 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Olha esse mangá aqui, ó. Como a forma das rachuras dele, ó. Preenchimento.
as rachuras é uma técnica para preenchimento de desenho. O pontilhismo é uma. Então, hoje a rachura traz essa ideia da técnica. 5 técnicas sobre rachuras para desenho. A primeira técnica é a técnica da luz e sombra. Conhecidíssimo, luz e sombra. Eu coloquei passo a passo aqui para vocês entenderem. Passo a passo. Ó. Você vai precisar de ter noção de luz, ou seja, da claridade e sombra, para quando você quiser mostrar com a rachura a transição do claro e do escuro. Ou seja, com o lápis, você tem que mostrar no desenho com o lápis o que é o claro e o que é o escuro. No lápis, você mostrar o que é o claro e o que é o escuro. Então isso é muito importante, nós termos essa compreensão e essa noção. Trazer isso para o papel, mostrar essa ideia aqui, ó, do claro e do escuro, ou daquela luz que vai aparecendo. Neste desenho aqui agora, né? Foi usado variações de traços cruzados, ó. Traços cruzados para demonstrar a presença da luz, ó. Traços, tá vendo esses traços aqui? Olha os traços, ó. Estão percebendo esses traços? Vários traços espalhados, ó, para mostrar a presença da luz. E sombra, criando esse efeito dramático, ó. Tá vendo? A sombra. Ó, ao redor dessa pessoa aqui, ó. Ó, um tipo de sombra, ó. Olha aqui, ó. Essa outra aqui, ó, do outro quadrinho, ó. Outro tipo de sombra. Você desenvolve sua imaginação. Aqui a luz chegou na pessoa, o foco de luz, ó, chegou na pessoa. Então, ó, eu escureci mais a sombra, ó, e clareei mais aqui, ó. Aqui a luz não chegou. A luz está perto de mim, ó. Então eu diminui mais a sombra e deixei mais assim os raios, ó, os traços. Joguei os traços, ó, vários traços. Então essa técnica é fenomenal para o desenvolvimento do desenho, né? A rachura. A segunda técnica do desenho é a técnica para se dar volume, conhecido como volume. Uma boa utilidade, isso é muito importante, uma boa utilidade para a rachura é exatamente dar volume aos objetos, músculos ou qualquer outra coisa que precise passar essa ideia para o espectador, ou seja, trazer a ideia para quem está vendo o desenho, é a ideia de volume, a ideia de cheio, a ideia de músculos, a ideia de longe, de perto, o traço que você use siga o formato do volume. Muitas vezes existem vários modelos de traço para você poder fazer muitas variações na hora de representar os volumes. Podemos também cruzá-los ou colocá-los lado a lado. Então, vamos entender o que ele quer dizer com esse desenho aqui. O olho de uma pessoa. Essa pessoa, ela quis mostrar o que aqui? Ela quis mostrar de uma pessoa com um olhar sério, um olhar de raiva. Então, para trazer um olhar mais sério, um olhar de raiva, diminuiu, fechou mais o olho, escureceu mais aqui, ó. Trouxe a sobrancelha mais para perto do olho, ó, escureceu mais ela, ó. Para trazer, ó, um olhar de raiva. Tá vendo? Que a intenção do desenhista era esse. Então é isso, o volume, ó. Se ele quisesse que isso não fosse assim, ele diminuía mais isso aqui, afastava mais a sobrancelha, diminuía mais a sobrancelha e deixava os olhos mais grandes. Aí não ficaria mais com aquele olhar de raiva. Então, a ideia do volume, né? Aqueles tipos de desenho que você quer que o cara fique forte. Então você dá mais volume, mais cheio. Terceira técnica. Onde posso usar a rachura? Deixamos alguns exemplos de onde podemos usar essas rachuras. Colocar essas rachuras conforme a nossa vontade. Então, um exemplo. A roupa. Isso aqui é um dos Vingadores. Então, a roupa. Tá vendo? Colocou a rachura, ó, escureceu mais a roupa. Aquele olhar que eu disse a vocês aqui, ó, mais fechado.
Os cabelos, ó. Olha aqui, isso aqui é um dragão, ó. A técnica, ó, uma rachura mais cheia, com o lápis, mais força no lápis, ó. Mais com força no lápis, tá vendo? Para ficar mais escuro. Do outro lado, uma rachura mais clara, ó. Diminuir o lápis, ó, a pressão, a força do lápis. O castelo de longe, tá vendo? Ele deixou mais escuro lá no castelo, mas ao redor do castelo tá mais claro, ó. Ele quis dar ênfase ao castelo. A utilidade é imensa. Aqui é só você ter a ideia de utilizar ou das utilidades da técnica. Olha os músculos, a ênfase no músculo, né? A ênfase nos músculos. Isso aqui, ó. Dá mais ideia, mais textura. E você sabia que para você desenvolver os filmes, para desenvolver qualquer filme, começa primeiro pelo desenho. Todo filme que é feito, ele começa primeiro pelo desenho. Os caras desenham. E do desenho passa para os personagens em movimento. Tudo começa pelo desenho. Eu quero esse personagem no filme, então eu faço primeiro desenho. E do desenho eu vou atrás da pessoa que possa parecer com ele. Capitão América, Batman, Robin, Superman, os Vingadores, o Incrível Hulk. Tudo começa pelo desenho. Depois que eu faço o desenho, aí eu vou atrás agora de pessoas que possam ser parecido com eles, para que eu possa convidar para o filme. Quarto, use e abuse das variações de rachuras. Ou seja, o que ele está dizendo? Que você desenvolva sua criatividade. As variações são traços, são detalhes que você vai enriquecer no seu desenho, conforme o seu desempenho. É desenvolver agora a criatividade. Treinar bastante. Também ele pede para desenvolver cada vez mais esse trabalho em conjunto. Então, nesse quinto, ó, se deixa, ó, várias formas de você treinar. Ó. Por exemplo, aqui tem vários tipos de rastura. Você vai treinar. Ó. Você vai poder treinar. Ó. Aqui é um tipo de rachura. Então, ó, você vai treinar nesses quadrinhos aqui, ó. Tá vendo? Só esse tipo. Aí, ó, agora tem mais outro tipo aqui, ó. Então você vai treinar nesses quadrinhos. Depois tem mais outro. Você vai treinar aqui. Outro tipo. Tá vendo? Treina. Cada fila dessa aqui, ó, é um tipo de rachura. Ó. Cada fila é um tipo de rachura para você treinar. Ó. No treino na prática, você vai desenvolver as suas técnicas de acordo com o que você já viu hoje nessa aula. Então, olha só, isso é uma forma de rachura, o cara tá treinando, a pessoa tá treinando uma forma de rachura com a caneta. Depois, ó, ele já traz, ó, um exemplo de como pode ser trabalhada essa rachura. Qual é a forma de se trabalhar essa rachura? Podemos compreender melhor uma segunda rachura. Vai fazer mais ou menos aquilo que eu disse a vocês. Aquilo que eu falei para vocês logo no início. Ó. Olha essa outra forma de rachura. Que coisa bacana, né? Que coisa linda. É um cesto, tá vendo? Tá parecendo um cesto. Você pode criar um cesto através disso aí. Ela puxa mais para o escuro, porque normalmente leva como fosse as ideias de um mar, de uma onda, alguma coisa assim. As seis técnicas mais básicas desenvolvidas.
Vamos ver outra. Ele vai trazer a mesma ideia, mas com outros dinamismos. Tá vendo? Já vai trazer outras ideias. Eu vou colocar aqui mais na frente. Olha só. Que é isso, hein? Que coisa fantástica, né? Mas nos trouxe mais o quê? Mais ideias, nos trouxe mais leques, mais imaginação, ó. Nós podemos fazer, ó. Você pode fazer telha de palha, telha. Você pode cobertura de palha, cobertura de telha. Você pode fazer cobertura de madeira. Você pode fazer cobertura de várias coisas, ó. Vemos esse desenvolvimento para sermos grandes artistas, principalmente na área do desenho agora, especificamente. Como eu estou trabalhando com vocês, o desenho é o que eu quero mais que vocês possam desenvolver. Esse ambiente. Nós vamos desenvolver a nossa técnica dos desenhos. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês por este momento, essa oficina, essa aula, que foi muito bom. Então, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês.